Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tairine Pama Advogada e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, mas pouco utilizado, que é o testamento. Ele é uma forma de garantir que os seus desejos serão respeitados após a sua partida. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, continua comigo aqui nesse vídeo. O testamento é um documento legal onde você expressa como que você quer que seja dividido os seus bens após a sua morte. Além disso, no testamento também é possível deixar estipulado um guardião para os seus filhos menores de idade. Então, caso você acabe falecendo enquanto seus filhos são menores de idade, no testamento você já pode deixar quem você gostaria que cuidasse dos seus filhos. Muitas pessoas acham que esse é um assunto que a gente pode deixar para depois, que se a gente falar de testamento, a gente está encarando a morte, a gente está desejando a morte, mas não é bem assim. A realidade é que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quanto antes a gente falar sobre esse assunto, deixar tudo estipulado, melhor será para cumprir as nossas vontades e também assegurar o direito das pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, eu estava esquecendo de falar aqui, mas no testamento, além de deixar os bens para os seus familiares, vocês também conseguem deixar para outras pessoas que não têm laço sanguíneo. Então, ele é uma boa alternativa para isso. Afinal, a nossa legislação não prevê a divisão de bens com pessoas que não são seus familiares. Nossa, gente, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês atuando no direito sucessório, é que no momento do inventário, muitos familiares passam a se conhecer. Tem muito conflito, muita ingratidão, então o testamento ele visa justamente isso. Ele visa não haver conflitos entre os familiares e também ele visa garantir que os seus desejos serão cumpridos. Existem 3 tipos de testamento. Tem o testamento público, que ele é feito diretamente no cartório, na presença de um tabelião e de testemunhas. Ele é o mais seguro e o mais transparente. Tem também o testamento particular. Ele pode ser escrito à mão e ele deve ser assinado por 3 testemunhas. No entanto, ele é mais suscetível de contestações legais, por isso que eu não recomendo muito a utilização desse tipo de testamento. Por fim, nós temos o testamento cerrado, que é aquele testamento apresentado em envelope lacrado no cartório. Então, depois de escrito e assinado, você precisa pegar esse documento e levar até o cartório notarial. Ele será lido e aprovado. Caso contrário, ele não terá valor jurídico. Então, só distinguindo, o testamento público ele é inscrito no livro do cartório notarial. E o testamento cerrado, depois de aprovado pelo cartório, ele fica na posse do testador, ou seja, na sua posse, ou de outra pessoa que você confiar esse testamento. Agora eu vou esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Por exemplo, eu posso mudar meu testamento a qualquer momento? Sim, você pode mudar, alterar, revogar, cancelar o testamento a qualquer momento, desde que você esteja vivo, obviamente, e que você esteja plenamente capaz. O que acontece se eu não tiver um testamento? Se uma pessoa ela morre sem deixar testamento, o seu patrimônio será dividido entre os herdeiros conforme a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os herdeiros e eu vou deixar um card de acesso a esse vídeo aqui em cima. Um testamento ele pode ser contestado? Sim, o testamento ele pode ser contestado, mas para isso precisam ser atendidos os requisitos para o pedido de anulação. Então os herdeiros eles podem contestar o testamento em casos de vícios que comprometam a validade desse documento. E quais seriam esses vícios? Incapacidade do testador. Então, comprovar que o testador não estava em pleno gozo das suas faculdades mentais no momento em que redigiu o testamento ou que ele era menor de idade. Vícios de forma. O testamento ele tem formas específicas previstas na legislação da forma em que ele precisa ser redigido conforme o tipo de testamento escolhido. Caso essas formalidades não sejam respeitadas, o testamento ele pode ser invalidado.
O testamento ele também poderá ser invalidado caso ele seja redigido sob coação, ameaça ou influência indevida. Então, caso fique comprovado, esse documento será invalidado. Isso inclui situações em que o testador for manipulado a beneficiar determinadas pessoas no testamento. O testamento também poderá ser impugnado caso apresente erros ou fraudes no conteúdo desse documento, como, por exemplo, falsificação e declarações falsas. O testamento também poderá ser contestado caso exista um novo testamento mais recente e válido que revoga os anteriores. O testamento ele também poderá ser contestado no caso de violação da legítima. No Brasil, uma parte do nosso patrimônio obrigatoriamente deve ser destinado aos herdeiros necessários, que seriam os filhos, o cônjuge, os pais. E caso essa legítima não seja respeitada no testamento, ele poderá ser contestado. Por fim, o testamento também poderá ser contestado no caso de inclusão de cláusulas proibidas. A legislação prevê algumas cláusulas que são proibidas de serem incluídas no testamento, como, por exemplo, aquelas cláusulas que impõem condições ilícitas, imorais ou impossíveis. No Brasil, a redação de um testamento público não requer necessariamente a presença de um advogado. No entanto, é altamente recomendável que você procure o auxílio de um advogado especialista em direito sucessório para que ele te auxilie na redação desse testamento. Isso porque existem regras e formalidades legais que devem ser respeitadas ao redigir um testamento público, e o advogado vai garantir que essas regras e essas formalidades sejam respeitadas, evitando que esse testamento no futuro seja contestado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!